Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro terceiro, capítulo 11º, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vamos finalizar, sem esgotar o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso, evidentemente, mas vamos finalizar o assunto Justiça e Direitos Naturais. Questões 876, 877, 878 e 878A e 879. Vamos estudar? Vamos lá. 876. À parte o direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Porque as respostas de ontem foram com relação a uma analogia, uma comparação entre as leis humanas e a lei divina. E o senso de justiça. Quanto mais acurado o nosso senso de justiça, mais próximos da justiça divina nós estamos. Quanto mais egoístico, mais orgulhoso é o nosso senso de justiça, mais atrasado nós nos encontramos. Então, à parte o direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Resposta: o Cristo vos disse: querer para os outros aquilo que quereis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem, entende-se consciência, a regra de toda justiça verdadeira, no desejo que cada um tem de ver seus direitos respeitados. Diante da incerteza sobre o que fazer em relação ao semelhante numa dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como gostaria que agissem com ele em circunstância idêntica. Deus não poderia ter dado ao homem um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Uma explicação de Kardec. O critério da verdadeira justiça é, de fato, querer para os outros o que se quer para si mesmo, e não querer para si o que se quer para os outros. Que não é exatamente a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, ao tomar o desejo pessoal como padrão ou ponto de partida, tem-se a certeza de que somente o bem será desejado ao próximo. Desde sempre, e em todas as crenças, o homem sempre procurou fazer prevalecer o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está no fato de ter tornado o direito pessoal como base do direito do próximo. Olha, muitos de nós já temos condições de entender essa passagem do Cristo. Faça aos outros apenas aquilo que você gostaria que fosse feito para você, com as minhas palavras, claro. Alguns de nós, muito orgulhosos, muito egoístas, daríamos de ombro em certas situações. Sabe essa situação? Por exemplo, se nós estamos sendo rígidos com alguém, tem um fato que aconteceu, que viralizou na internet, apareceu na televisão e tudo mais, que é um sujeito que foi pego furtando, na realidade roubando, né? E aí ele estava roubando um tatuador, ele foi amarrado e o sujeito tatuou na testa dele ladrão e vacilão. Aí houve quem concordasse com isso e houve quem discordasse disso. Houve quem fez vaquinha para uma cirurgia, para uma situação de tirar aquilo da testa do sujeito, que era uma pena muito grave pelo crime cometido. E teve gente que falou, não, tem que fazer isso mesmo, tem que ficar à vista de todo mundo, tem que saber que é um ladrão, vacilão mesmo. Semelhantemente ao que é feito em alguns países do Oriente Médio, ainda hoje, que é corta a mão do sujeito que é pego roubando, e se for pego outra vez, pego roubando, corta a mão direita, é pego roubando outra vez, corta o pé esquerdo, que é para o sujeito não ser um fardo para a sociedade, né? Para ele ter condições de trabalhar ainda. E se não resolver, for pego uma terceira vez, aí a morte, alguma coisa desse sentido. É a mesma situação, é a mesma forma de pensar. Uma pena maior do que o crime cometido, né? Que é semelhante ao inferno, por exemplo. A ideia de inferno é exatamente isso. Você comete um erro, às vezes até inexpressivo, aqui na Terra, e é condenado ao inferno eterno, né? Então, essas incoerências já não cabem mais, o inferno não tem nada de justiça, e por isso que a maioria de nós automaticamente, sem nem pensar nisso, rejeita consideravelmente a situação de inferno, nem acha que possa existir, etc, etc. Então,
Qual é a sensação para seres egoístas ainda? Porque sempre a gente tem alguém que a gente gosta. Mesmo o pior dos bandidos, o mais delinquente dos bandidos, ele tem alguém por quem ele tem afeição, né? O psicopata, dificilmente. O psicopata, você fala, se você fizer tal coisa, eu mato seu filho, ele fala, eu faço outro. O psicopata é diferente. O psicopata é um negócio complicado. Mas os piores dos bandidos têm, por exemplo, a mãe, né? Ou tem um filho, alguém por quem ele se importe. E aí, essa é a gota que nós devemos usar da medida exata da justiça do que eu não quero para o outro. Aquilo que eu não gostaria que fizessem com a minha mãe, eu não faço com a mãe dos outros. Aquilo que eu não gostaria que fizessem com o meu filho, não faço com o filho dos outros. E a gente não toma essa medida. Se o filho da gente chega reclamando que foi agredido na escola, a gente vai lá e agride o filho da outra pessoa que agrediu o nosso, ou instruímos o nosso para agredir o outro. Instruir a defesa é uma coisa, Jesus nunca interditou a defesa. Jesus condenou a vingança. Interditar a defesa nunca. Isso é bom que se diga. Jesus nunca interditou a defesa, ele só condenou a vingança. Tá? Então, a gente faz para o filho do outro aquilo que a gente não gostou que fosse feito para o nosso filho. A lei de justiça é isso. Eu não faço para o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim. Como nós somos muito, muito orgulhosos, a gente fala assim, eu não ligo, se eu fizer a bobagem que ele fez, tudo bem eu receber a pena que eu estou infligindo a ele. Então isso é o orgulhoso, é o egoísta, é o mesquinho. Entra no filho, entra na situação mãe, que aí fica um pouco mais fácil de entender. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para sua mãe. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para o seu filho. É uma boa medida da lei de justiça. 877. A necessidade do homem de viver em sociedade acarreta-lhe obrigações particulares, que aí sairia um pouco da lei de justiça, né? Resposta: sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo. Em vosso mundo, onde tantos homens deixam de praticar a lei da justiça, cada homem se utiliza de represálias, e é isso que causa a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Eu tenho direito de ouvir a música que eu gosto, eu tenho direito de ouvir. Mas eu não tenho o direito de obrigar o meu vizinho a ouvir. Eu tenho direito de fazer uma festa, de comemorar meu aniversário ou de fazer uma confraternização com amigos. O que eu não tenho direito é de impor perturbação aos meus vizinhos. O meu direito termina onde começa o direito do outro. Ao mesmo tempo que eu tenho direito de comemorar uma festa qualquer, um evento qualquer, celebrar um evento qualquer, o meu vizinho tem o direito ao sossego dentro da casa dele. E como o som ultrapassa as barreiras do local, é justo que eu não incomode meu vizinho. Parece complicado, né? Porque a gente quer os direitos da gente. A gente quer o direito de fazer a festa. A gente quer o direito de comemorar. A gente quer o direito de fumar. A gente quer o direito de beber. A gente quer os direitos da gente, mas a gente não quer dar o direito do outro, que não quer fumar junto comigo. Não é? Sujeito que fuma e entra dentro de um transporte público fumando, que é proibido, que entra fumando. Ele não gosta de ser incomodado, porque ele acha que ele tem o direito de fumar dentro do transporte público. E o direito de todos os outros que não querem? Ele não respeita. Então é um imbecil. E precisa ser repreendido. Percebe? Então o grande detalhe é esse. Eu gosto de ouvir som alto. Compra um fone. Não tem condição de comprar um fone? Vai para um lugar onde você não incomoda os outros com o seu som. Não vai num transporte público e liga uma caixa de som e vai ouvir o som na altura que você quiser. Porque o seu direito termina no exato direito do outro que não quer ser incomodado. É muito comum em transporte público você ver, por exemplo, um grupo de jovens com gritaria, com conversa, com risada alta, né? E bate palma e aquela coisa toda. E os outros que estão cansados e querem simplesmente descansar até chegar em casa?
não foram respeitados os seus direitos. Ah, mas eu tenho o direito de ser feliz? Tem, mas não tenho o direito de incomodar o outro. É esse senso de justiça que vai mostrando quanto mais evoluído nós somos. Quanto mais eu me importo com o direito dos outros, juntamente com os meus, mais evoluído eu me encontro. Quando eu acho que só eu tenho direito, isso no trânsito acontece muito, né? Muitos de nós achamos que a preferencial é sempre nossa. Nunca é a preferência, é sempre a gente que tem a preferência. Aí acontecem os acidentes, né? 878. Uma vez que o homem pode iludir-se quanto à extensão do seu direito, que era isso que nós estávamos falando, o que pode fazer com que ele conheça os seus limites? Resposta: o limite do direito que ele reconhece para seu semelhante em relação a si mesmo, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Aquilo que a gente acabou de falar. O outro tem direito tanto quanto eu às coisas. Simples assim. Eu tenho direito de festejar, o outro tem direito ao silêncio. Então uma coisa não pode ferir a outra. Não é? Ah, mas é só uma vez por ano. E daí? O outro não tem que ouvir o que você está produzindo. Simples assim. Simples assim. 878A. Mas se cada um atribuir a si mesmo os direitos de seu semelhante, no que se transformará a subordinação aos superiores? Isso não seria a anarquia de todos os poderes? Kardec, muito perspicaz. Espera lá, mas aí como é que fica a subordinação? Se todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem o mesmo dever, como é que fica essa situação? Resposta: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, do menor ao maior. Deus não fez uns de barro mais puro que outros, de sangue mais puro que outros. E, diante dele, Deus, todos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com suas instituições. Além disso, cada qual sabe de sua força ou fraqueza e sempre saberá ter uma certa deferência para com aqueles que a merecem por sua virtude e sabedoria. É importante ressaltar isso, para que os que se consideram superiores conheçam os deveres necessários para se merecer essas deferências. A subordinação não será comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. É simples. Vamos pegar no Espiritismo para a gente dar uma explicação. Vamos pegar o Espiritismo. Então, eu chego para conversar com Divaldo Pereira Franco. A diferença de conhecimento espírita é brutal. A diferença de conhecimento de vida é brutal. Ele tem 96 anos, eu tenho 52. Ele tem muito mais sabedoria do que eu, ponto. Todos os livros que ele psicografou, ele aprendeu tudo aquilo que ele psicografou. Mas todo o estudo que ele fez durante a vida toda, dos 70 e tantos anos que ele dedica à causa espírita. Eu sou espírita desde os 23, vai fazer 30 anos o ano que vem que eu sou espírita. Há uma diferença considerável, né? Ah, mas pode ter evolução, tal. Nesse quesito eu perco também. Então, o que acontece? A superioridade moral dele com relação a mim é natural. Só um tolo não perceberia isso. Só um orgulhoso não perceberia isso. Então, a autoridade ela é moral. E se por um acaso, nas leis da Terra, eu for dono de uma empresa e o Divaldo for meu funcionário, ele vai ser o funcionário mais correto que existe e eu vou ser o patrão mais correto que existe, diante das circunstâncias. Percebe? E por mais que ele seja subordinado a mim hierarquicamente, eu vou continuar respeitando-o como superior a mim moralmente. E quando for pedir alguma coisa para ele fazer, você é educado, você é cortês, você é gentil, e ele, por sua vez, vai fazer o certo. Se inverterem as situações, ele como dono da empresa e eu como funcionário, ele sempre vai valorizar ao máximo a minha meritocracia, vai fazer o máximo possível para que eu tenha condições de estar sempre tranquilo para o trabalho, e vai me respeitar como ser humano, e eu vou respeitá-lo como hierarquicamente superior,
e vou respeitá-lo como moralmente superior. Então é assim que se trata as pessoas. Todos somos iguais e todos temos direitos e todos temos deveres. Quanto mais evoluído, mais eu entendo isso. Quanto mais atrasado, mais eu acho que eu tenho, e os outros se der. Né? 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois também praticaria o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há justiça verdadeira. Ponto. Fechamos com chave de ouro esse item, não é? É isso, sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, amanhã tem mais. Beijo para você que fica, tchau.